Boa tarde, pessoal. Fala, é o Silvio, da Alca. Queria agradecer a disponibilidade de todos vocês que estão online, participando aqui agora em mais um webinar com a gente. E para essa aplicação, a Ivotec lançou esse kit, essa solução nova que o Fábio vai estar apresentando para vocês. E de uma forma que a Alca tem de incentivar isso no mercado hoje e para viabilizar melhor os projetos para vocês, devido a ser uma solução específica para a nossa situação atual. Nós estaremos fornecendo um voucher com um desconto de 10% para o kit da solução. Tá? Então, quem fez a inscrição através da landing page, automaticamente já está registrado, a gente consegue acompanhar aqui pela ferramenta do webinar. Ou se alguém que estiver participando não fez a inscrição, pode informar o nome aqui no chat para nós, o contato, que a gente já consegue registrar também. Ou, se preferir, pode fazer a inscrição através da landing page. Tá? A gente vai estar iniciando agora. A gente vai estar com algumas pessoas da Alga também aqui acompanhando. E qualquer dúvida, vocês podem ir questionando para nós. Fábio, com certeza, vai passar uma ótima apresentação para vocês aí. E agradeço novamente a participação de vocês. Fábio, passo a palavra para você aí. Pode Opa, obrigado. seguir com o pessoal. Obrigado, Silvio. Deixa eu só... Acho que acabei desenhando alguma coisa aqui que foi ruim. Limpar. Epa, beleza. Colocar aqui como ponteiro e tá feito. Bom, então, boa tarde a todos aí. Meu nome é Fábio, eu sou da Vivotec aqui no Brasil. A ideia aqui é apresentar uma solução de controle de ocupação, né? Então, a gente tem vivido um momento aí com a flexibilização aí da quarentena, em que os locais têm que controlar a quantidade de pessoas aí dentro dos ambientes. Desde do ônibus, simplesmente, até ambientes mais complexos, como shopping centers, por exemplo, lojas, grandes lojas, enfim. Então, a ideia dessa solução é mostrar um pouco como ela funciona. É uma solução, na verdade, que ela já existe na Vivotec há bastante tempo e a gente facilitou um pouco a estrutura dela para que a implementação fique mais rápido e mais fácil, né? Essa estrutura de produtos aqui já disponível na Vivotec há aproximadamente 4 anos. Então, não é nada novo que a gente acabou de inventar, lançar, não é somente um conceito. É um produto pronto, usável, de fácil instalação. Bom, então a gente tem acompanhado aí pelo mundo, tá todo mundo do mesmo jeito, né? Então, todos os locais estão fazendo algum tipo de controle na entrada, seja ela uma entrada, um controle somente para sanitário, né? Para higienização e etc., ou um controle para a quantidade de pessoas que estão aí dentro. E, na verdade, o que a gente tem visto é que as duas coisas têm acontecido. Então, essa estrutura de ter acontecido filas e esses controles de acesso aí está acontecendo pelo mundo. Aqui no Brasil, existem algumas iniciativas que já foram colocadas e algumas regras que foram levadas em consideração. Então, no caso do governo do Espírito Santo, foi o que eu achei uma medida provisória que é mais esclarecedora a respeito disso, né? Então, ela diz que o local tem que limitar a entrada de clientes no estabelecimento para que não haja aglomerações e para que seja possível manter a distância de segurança, perfazendo o total de um cliente para cada 10 metros quadrados de área de venda. Quando houver fila, utilizar faixas ou marcações para limitar a distância mínima de 1,5 m entre clientes. Então, eu já vi o pessoal falando de 5 metros quadrados, já vi o pessoal falando de 15 metros quadrados. Pelo que a gente conseguiu entender, isso vai ser dito, ou vai ser regulamentado, ou deve ser regulamentado através ou de medidas provisórias aí pelo governo do estado,
ou através de leis municipais, que tendem a ser mais rápidas. Então, alguma regra tem que existir para poder a gente conseguir entrar no ambiente. No caso aqui do exemplo, então a gente sabe que se eu tiver um local de 1.000 metros quadrados, a capacidade máxima de clientes que vai ter ali dentro vai ser 100, né? Então, como controlar isso, como saber quantas pessoas efetivamente tem lá dentro, como automatizar o processo de contagem de pessoas é o que a gente vem propor aqui. Pelo menos ver um panorama atual, né? As entradas dos estabelecimentos foram reduzidas, de forma com que se tenha uma possibilidade de um controle de acesso mais fácil, né? Então, isso inclui um funcionário em cada entrada e a ideia é que com esse controle reduz-se os riscos à saúde. É feita uma contagem manual na entrada e saída, ou nas entradas e saídas, e os funcionários são deslocados para o controle dessa aglomeração, né? Então, tem pessoas ali que vão fazem um serviço de forma geral, vamos chamar assim, então ele acaba fazendo a higienização da pessoa, passando o álcool gel, medindo a temperatura e contando quantas pessoas estão entrando e saindo para poder fazer esse controle. Qual que é o problema nisso? Isso oferece, primeiro, um risco à saúde do próprio colaborador que está ali na porta fazendo o controle, porque a quantidade de pessoas que ele tem contato é bastante grande. Pesquisando aqui também, eu já vi alguns sindicatos se manifestando a respeito disso, porque é uma forma de, primeiro, desvio de função, ele não foi contratado como um porteiro para fazer controle de acesso, né? Não é a pessoa indicada para isso, e o segundo que entra na parte da insalubridade, no qual a pessoa ela está exposta de forma mais constante a contrair o vírus. E muitas vezes ela não tem os EPIs adequados para poder fazer tudo isso. A grande maioria das vezes ali ele está com uma máscara, um protetor facial, muito raramente uma luva. Então, isso já tem sido amplamente discutido, porque ele oferece dois problemas, né? O primeiro, como ele tem um contato com uma quantidade muito grande de pessoas, ele pode contrair muito facilmente o vírus, né? E da segunda forma, se ela estiver contaminada, ela pode estar fazendo a contaminação de todas aquelas pessoas da qual ela teve contato. Então, são dois riscos imediatos à saúde do colaborador e das pessoas que estão entrando ali dentro daquele estabelecimento. A solução de controle de capacidade de ocupação da Vivotec tem como três principais objetivos. O primeiro é a automatização desse processo de contagem, depois a precisão desses dados e o terceiro é a simples implementação. Então, falando da automatização. A ideia é se ter a figura daquela pessoa ali na porta, a gente conhece as estruturas aqui no Brasil, ela vai acabar existindo. Porém, ela vai ter um contato muitas vezes menor ou muito menor se a gente ainda adicionar pequenos dispositivos automáticos ali para inserir, por exemplo, um álcool gel ali para a pessoa, onde ela mesma se higieniza, ela vai fazer ali mais um trabalho de falar o momento que pode entrar ou que não pode entrar, porque um display, um monitor vai dar a informação de qual que é a quantidade de pessoas que tem ali naquele lugar. Então, a primeira informação é qual que é a capacidade do local e qual que é a quantidade de pessoas que tem lá dentro. E junto disso, a gente tem uma informação de que se é permitido entrar, ou se o ambiente está se tornando cheio, ou já está próximo da sua capacidade limite, ou se a pessoa precisa esperar.
e aquele colaborador que está ali na porta, o funcionário que está ali na porta, ele passa a ter mais uma função de gestão de, olha, não entre ou entre, somente como uma barreira. A gente pode pensar num nível até um pouco maior de barreiras físicas também, a gente discute isso um pouquinho na frente também, mas com certeza a gente vai estar trazendo ali uma automatização bastante grande para o ambiente. De forma automática também, dentro do sistema, é possível reiniciar as contagens diariamente. Por que que isso é feito? Todos os ambientes ele tem são 2 horários de abertura, né? O primeiro horário de abertura é o horário onde os funcionários estão entrando, né? Então, a partir desse momento, vamos imaginar que isso seja 30 minutos antes da operação inicial do ambiente, e o segundo momento é na hora que ele é aberto ao público. Então, dentro dessa estrutura, a gente pode reiniciar os contadores, os mostradores de contagem, para que ele zere a contagem a partir do momento em que a loja, por exemplo, é aberta ao público. Então, todos os funcionários entram lá por volta das 7h30 da manhã, assumiram seus postos de trabalho, e às 8 da manhã a loja abre para atendimento ao público. Então, esse horário eu configuro dentro do sistema e zero as contagens para que eu comece a ter a quantidade real de clientes que estão ali dentro. A precisão. A precisão é dada através da nossa câmera de contagem em 3D. Como eu disse, é um produto que já está acabado há bastante tempo, ele já tem uma história bem longa, aí, aproximadamente 4 anos. É uma estrutura de produto que usa a tecnologia de profundidade em 3D, e por isso essas 2 lentes que vocês veem aí na tela. A taxa de confiabilidade é de até 98%, e ela oferece os dados de contagem em tempo real. Tá? É possível também fazer o segmento de objetos, tem a filtragem dos carrinhos, crianças, mochilas e bolsas, o que deixa o dado de contagem muito mais limpo de outros tipos de interferência. Câmeras, fazendo comparativo, câmeras de contagem em 2D faria a contagem de todos esses objetos que a câmera 3D filtra. Então, pelo simples fato das câmeras de contagem em 2D, elas usarem a tecnologia do rompimento da linha. Então, qualquer objeto que rompa a linha, ele vai fazer a contagem. Então, se é um supermercado, passou com o carrinho, passou a pessoa, 2 rompimentos. Passou com uma mochila muito grande, 2 rompimentos. Passou com uma bolsa muito grande, com uma mala, 2 rompimentos. Então, o número da contagem ele acaba sendo muito maior do que o real. Então, se a gente voltar no exemplo que eu dei de um ambiente de 1.000 metros quadrados, onde teria 100 pessoas, de acordo com a medida provisória do governo do Estado do Espírito Santo, a gente poderia dizer que facilmente, se fosse um supermercado, todas as pessoas entraram com o carrinho, eu estaria somente recebendo metade da minha capacidade, né? Porque ela contou todos os carrinhos que todas as pessoas estavam. Então, a contagem em 3D tem a vantagem de conseguir filtrar todos esses outros objetos e só contar quando é uma pessoa efetivamente. Além disso, tem a detecção de volta azul para evitar a contagem duplicada, né? Então, o que é a volta azul? Aquela pessoa que entra no estabelecimento, esqueceu alguma coisa dentro do carro e volta, então ela não é contabilizada nesse momento, e ela não é afetada por sombras, reflexões, portas que abrem. Então, a gente pode fazer de novo um comparativo com o 2D. Esse sistema ele é normalmente instalado nas portas dos locais. Se a gente pensar que eu possa ter uma porta que abre para o lado dessa linha que foi desenhada, todas as vezes que essa porta se abrir, ela vai ter o rompimento dessa linha e vai ser feita a contagem de uma pessoa, o que não acontece no sistema 3D. Então, a eficiência e a precisão disso está pautada em cima dessa tecnologia.
Aqui a gente tem um vídeo, que é um vídeo que nesse momento a gente pode até entender como inconcebível, né? Que é uma quantidade de pessoas bastante grande, mas a ideia aqui é demonstrar que não tem limite de pessoas na cena para que possa ser feita a contagem, tá? Então eu posso ter um fluxo bidirecional de pessoas entrando e saindo do mesmo local, mesmo numa quantidade grande de pessoas, e a contagem se mantém. Então, vou dar um pause aqui no vídeo para poder explicar um pouquinho. O que está acontecendo aqui nessa cena? Cada pessoa que entra na cena recebe um bloco de rastreamento. E ela é rastreada, com isso, esse bloco também tem uma cor específica. Junto, ela recebe uma tag e, devido à tecnologia embarcada dentro da câmera, é medida a altura dessa pessoa também. E ela é rastreada até o final da cena. Assim que ela sai da cena completamente, ela é contabilizada nos contadores. Se a gente verificar aqui a data e a hora, aquela primeira informação que eu estava dando, que é um sistema que já tem bastante tempo, se a gente verificar aqui, ó, essa daqui é uma contagem que foi feita dia 24/9/2016. Então, a gente já tem uma precisão desse sistema há bastante tempo. Tá? Bom, ainda assim, pessoas que ficarem perambulando por ali, como é o caso desse rapaz aqui no canto que tá em verde, ela também não é contabilizada. Tá? Então, a gente já teve várias experiências nesse sentido, com relação não só à precisão de contagem. Uma coisa é, todas as vezes que passar uma pessoa ou um objeto, ela contar. Mas o que ela vai contar efetivamente, né? E aqui no nosso caso, a gente vai contar somente humanos. Tá? No meio aqui, vocês podem ver, são as linhas de direcionamento de fluxo, só para poder estabelecer o que é entrada e o que é saída, e qual é o lugar na onde a gente está fazendo a contagem dos objetos. Tá? Não comentei no começo, mas quem quiser fazer perguntas pode ir colocando no chat, e aí ao final eu vou respondendo, tá ok? Então, aqui para deixar rodar um pouquinho mais para vocês, vão ter a visualização. É bastante gente passando, a gente pode ver aqui que já foram contadas 2.445 entradas. Então, isso aqui não tem limite de pessoas contando. A gente já tem sistemas como esse implantado no metrô de São Paulo, na área de transferência das interligações do sistema, e a gente atingiu níveis aí de precisão acima dos 98% de contagem, né? Então, isso é bastante significativo, é mais do que provado. A câmera também, a estrutura de contagem também tem um sistema de validação próprio para a gente tirar a prova dos 9, pega o relatório de contagem da câmera e usa a ferramenta de validação. Com isso a gente consegue determinar a acurácia dele também. Então é um sistema que em si ele é bastante usual e é bastante preciso. Bom, a facilidade de instalação. A facilidade de instalação está bastante relacionada à arquitetura, né? Porque basicamente é um switch PoE com 4 portas que alimentam as câmeras e transferem os dados de contagem para um NVR. Tá? E esse NVR, por sua vez, está conectado ao monitor. O monitor pode ser aquele que já tenha lá disponível, pode ser um que vocês comprem, um monitor que vocês comprem aí da Alca, vai da necessidade ou da disponibilidade lá. Então, basicamente, a câmera é conectada ao switch, que já o alimenta, uma segunda placa de rede se conecta ao NVR, que por sua vez se conecta ao monitor e exibe as informações de contagem. Então, vou mostrar aqui também mais para frente como são exibidas essas informações. A função do NVR, nesse caso, né, ela é basicamente fazer a contabilização dos dados de contagem de todas as câmeras. Então, vamos imaginar que naquele local
eu tenho 4 câmeras, então 4 entradas e podem ser 4 entradas e 4 saídas simultâneas, ou 2 entradas e 2 saídas, o que seja. Então ela recolhe de forma online todos os dados de contagem de todas as câmeras, faz a contabilização disso, de quantas pessoas, basicamente a continha de mais e menos, quantidade de pessoas que entraram versus menos a quantidade de pessoas que saíram, e apresenta um número de quantidade de pessoas que tem dentro. Essa é a primeira função desse NVR. E a segunda função desse NVR é mostrar essa informação, porque ele é o cara que tem a interface HDMI. Então, por sua vez, ele tem a função de também mostrar os dados em tempo real. Tá? A implementação é realmente rápida. A instalação é a parte que dá mais trabalho, que é toda a passagem de cabos, energização de equipamentos, fixação das câmeras, né? Lembrando que as câmeras têm que ser instaladas no teto, acima das portas ou do vão de passagem das pessoas, né? Posteriormente, a gente tem a instalação do monitor também. A câmera, o que a gente precisa fazer em termos de configuração é colocar qual que é a altura em que ela está instalada e desenhar o direcionamento de fluxo, aquelas linhas que eu mostrei no vídeo lá atrás, para dizer o que é entrada e o que é saída. No NVR, a gente adiciona a câmera, determina qual que é o limite de ocupação, então no nosso exemplo ali estava falando de 15, né? E configura em qual horário vão ser resetados os contadores. Tá? Conectou o NVR no monitor, através da HDMI, os dados saem já diretamente nessa tela. Então, recapitulando, qual que é a função do NVR? Ele é quem conhece a quantidade de pessoas limite dentro do ambiente e, instantaneamente, coleta os dados de todas as câmeras de contagem do local e exibe lá no monitor através da interface HDMI. Tá? Bom, o antes e o depois. Então, antes da implementação do sistema, a gente tinha uma pessoa fazendo essa contagem. Depois, a gente passa a ter um sistema automatizado. Antes, a gente tinha uma entrada e saídas centralizadas, né? Agora, a gente consegue ter entradas e saídas independentes. Tá? Então, como as câmeras contam entrada e saída na mesma câmera, a gente consegue ter entradas e saídas independentes. E a gente ainda pode pensar em múltiplas entradas e múltiplas saídas como uma forma também de melhorar o fluxo de pessoas que ficam na fila ali aguardando. Tá? Então, a gente consegue ter, devido a ter esse sistema, a gente consegue ter o controle e a visualização em cada um dos monitores de quantas pessoas entraram e se pode entrar mais gente ou não, independente de qual porta seja ou qual vão seja. Estou falando em vão, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso também. Para o governo, né? Então, a ideia é que a gente possa, de forma fácil, cumprir com as determinações do governo. Então, sabendo qual que é a regra que foi colocada, qual que é o procedimento a ser adotado, a gente consiga cumprir com as ordens do governo, então, e consegue facilmente passar por uma fiscalização. O gerente da loja tem um melhor controle de fluxo das pessoas, e aí eu vou falar que isso não é só nesse momento, um pouquinho mais na frente. E o cliente ele tem a percepção de que ele está em um ambiente mais seguro, porque aquele ambiente está respeitando as normas de distanciamento social. Né? Então, como são determinadas, como a gente consegue ver de forma fácil a quantidade de pessoas, o cliente também consegue ter essa percepção de que ele está indo para um lugar que, além de respeitar as regras, não tem uma aglomeração que poderia prejudicar a saúde dele.
Condições de cenário. Então, no ajuste do cenário, uma das coisas que a gente vai ter que tomar atenção é a largura do vão das portas, né? Então, o que acontece se a largura do vão for maior que o campo de visão da câmera, tá? A gente tem uma funcionalidade chamada Stitch. Esse Stitch pode juntar até 7 câmeras para que elas se comportem como uma só. E dessa forma, cobrir a totalidade do vão. Aqui está a relação de como a gente pode trabalhar e como a gente saber quantas câmeras vai usar. Se a gente perceber nessa tabela, aqui está a altura de instalação pelo campo de visão horizontal e campo de visão vertical. Se a gente ainda for um pouco mais fundo nessa tabela, a gente vai ver que a gente tem a melhor otimização do sistema a 3,80 metros, porque a gente vai ter um campo de visão horizontal de 5,81 metros por 3,69 metros. Tá? Depois disso, em alturas até 5 metros, eu começo a ter que aplicar um fator de zoom, porque os objetos, as pessoas, começam a ficar muito pequenos. E se eu não aplicar esse fator de zoom, eu posso ter problemas nos meus dados de contagem. Então, basicamente falando, se eu tenho um vão de abertura de 7 metros, por exemplo, e a minha câmera está instalada a 3,40 metros, eu sei que eu vou ter que usar 2 câmeras para poder cobrir o total daquele vão, e aí é feita a funcionalidade do Stitch, que é a junção das imagens para poder ter o campo de visão total. E ele enquadra como uma regra de contagem só, acaba sendo uma regra de contagem só. O modo de ocupação, a gente pode mostrar o modo de ocupação como a quantidade que está ocupado. Então, eu posso mostrar a informação de está ocupado tanto, ou eu tenho tantas vagas aqui, vamos chamar assim, né? Então, de ocupado ou vazio. Como é que é isso? São apenas cliques dentro da configuração do equipamento, na onde eu posso dizer, olha, eu tenho 15 locais, eu posso ter 15 pessoas aqui dentro e tenho, nesse momento, 3 pessoas lá. Eu posso mostrar também qual que é a quantidade disponível, então eu tenho 15, posso ter o máximo de 15 pessoas e ainda tenho disponível 12 para poder entrar, ou um modo simplificado, onde eu não tenho a informação da quantidade total de pessoas que é permitida, mas só mostro a quantidade de locais disponíveis. Tá? Essa tela ela é completamente customizável. Tá? Tanto na paleta de cores, eu consigo trocar essas cores, né? Tanto quanto no logo, onde está aqui o logo da Vivotec, a gente pode ter o logo da empresa de vocês, ou pode ter o logo do cliente de vocês, ou do usuário do sistema. E aqui na parte de baixo, logo abaixo da informação, né, de contagem, a gente ainda pode inserir uma mensagem. Olha, somente de acordo com a lei municipal, tal, somente são permitidas a entrada de pessoas com máscaras, se higienize e tal, e assim por diante. Então, a gente tem um nível de customização bastante interessante aqui também. Até esses dados menores, que é o 3D Counting System aqui e o Powered by Vivotec, a gente consegue suprimir da informação. Tá? Então, fica um layout bastante customizado para o cliente, de acordo com a característica de cada um. Os idiomas, é que a gente tem no português Brasil, né, para que não haja nenhum problema de falso entendimento também. Então, também, assim como em outras línguas, dependendo da região, o espanhol, a gente tem várias regiões aí também, então é possível
possível ter em espanhol de várias outras regiões, México, Chile, Argentina, enfim. E depois fica algo usual. O que fazemos com os equipamentos após a restrição do Covid-19? Essa é uma pergunta que está todo mundo fazendo ao adquirir qualquer tipo de tecnologia devido às restrições que a gente tem agora, né? Fala assim, tá, ok, eu vou fazer esse investimento neste momento, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com isso depois? Primeiro, o ND9312 é um NVR que suporta até 8 câmeras IP on-VIF, que tem uma saída HDMI 4K, que tem a capacidade de ter HDs de até 12 terabytes, que é bastante para fazer gravação, que suporta câmeras 4K, 8 megapixels, que tem uma aplicação que é um IPS embarcado que previne contra cyberataques, que é o Trend Micro IoT Security, suporta diversos monitores, faz de warping de câmeras fisheye, tem a parte de exportação de vídeo já com o player, podendo fazer inclusive o de warp do fisheye, tem a integração com o nosso Vivo Cloud Portal e o aplicativo para visualização remota, e que é compacto e tem um desenho de, inclusive, não ter nenhum tipo de ventoinha, né? Então, ele é, além de tudo, ele é um NVR voltado para segurança, tá? Então, eu posso fazer uso desse sistema posteriormente ou em conjunto, sem problema nenhum. Para a observação que a gente tem aqui para a solução de controle de ocupação, a gente não tem a necessidade de ter um HD imediatamente. Então, a gente não precisa comprar um HD neste momento, se a gente estiver utilizando só a solução de controle de ocupação. Tá? Então, o HD poderia vir depois que eu não tivesse mais necessidade de fazer esse controle de ocupação, por exemplo. Tá? Então, é um NVR bem bacana, com bastante funcionalidade, tem coisas bastante interessantes aqui. E principalmente pode até absorver câmeras de terceiros através do padrão OnVIF. Bom, e os dados? E a câmera de contagem? O que a gente faz com ele? A gente está disponibilizando, acho que mais coisa de 1 mês, 2 meses aí, o acesso desse sistema à nossa plataforma, que é a Vivo Cloud Retail. Essa plataforma é um dashboard que faz a contabilização de todos os dados de contagem e que tem a capacidade de armazenar esses dados de contagem por até 2 anos. Dessa forma, o detentor do sistema vai poder ter ali no tablet dele ou no computador dele todos os dados de contagem, inclusive com possibilidades de fazer comparação de períodos, se eu fiz uma campanha e os dados, qual que foi a aderência, aumentou o fluxo de pessoas no mesmo período, no mesmo dia. Como a plataforma armazena 2 anos, eu posso comparar o Dia das Mães desse ano com o Dia das Mães do próximo ano. Enfim, eu consigo comparar o Natal desse ano com o próximo. É uma plataforma de retail, na onde ele vai ter ali um dashboard customizado, que ele mesmo vai poder customizar com os dados que ele mais usa, vai poder comparar fluxo de pessoas em lojas distintas. Então, ele tem é usual após isso. A gente sabe que lojas, shopping centers, centros comerciais, todos eles, de alguma forma, contam a quantidade de pessoas que estão lá dentro, tendo pandemia ou não tendo pandemia. Então, isso daqui, muita gente paga por esse tipo de serviço, inclusive, contrata esse tipo de solução como serviço, porque ele necessita desses dados de contagem. Tá? Então,
é algo que realmente vai ser bastante usual. Ou para sistemas de segurança, fazendo uso do NVR, que é H265 e etc., ou permanecendo com as câmeras de contagem e utilizando as câmeras de contagem também como business intelligence, como inteligência do negócio, para que ele possa conhecer melhor também o negócio dele, né? Então aqui a gente tem a câmera de contagem, o ND9312 que é o NVR e um switch, são fáceis. Alguns comentários a respeito disso também. As câmeras de contagem, elas possuem entradas e saídas digitais, tá? Basicamente são contatos secos, que podem ser acionados mediante a um evento. Então, a gente pode entender um evento como a lotação do local, esse evento gerar uma saída digital da câmera que, acoplada a um relé que está junto da catraca ou na porta giratória, pode bloquear essa porta de passagem. Então, a gente pode fazer uma interface através de uma barreira física. Eu recebi algumas outras implementações aqui também, que o pessoal está usando dados, como, por exemplo, a medição de temperatura ou o reconhecimento de face, para que a câmera possa enviar um alerta para o sistema ou até mesmo tomar uma ação. Então, isso são características que também a gente pode pensar não só no varejo em si, mas estruturas como prédios, escritórios, restaurantes empresariais, por exemplo, que tem, sempre eles têm ali uma catraca na entrada para fazer a contagem. Então, a gente pode pensar que quando atingir a capacidade máxima desse restaurante, a gente mande um bloqueio para essa catraca e não seja permitida mais pessoas, e junto disso ele vai ter a informação na tela de que está lotado, que é para ele esperar. E assim que uma outra pessoa sair lá do outro lado, na saída desse restaurante, essa catraca novamente é liberada, porque ele desarmou esse contato, e a tela ali para ele já mostra que ele já pode entrar. Então, a gente pode fazer muitas integrações aqui nesse sentido. Eu vi um pessoal também falar a respeito desses portais de detecção de metais, né, onde é bastante usada aí em tribunais de justiça. Então, a gente pode, usando os dados de contagem, a gente pode implementar algumas coisas e fazer algumas ações e pensar numa estrutura com controle de acesso. Tá? Vou ler agora aqui, quem quiser mandar algumas perguntas também, vou ler algumas perguntas aqui do pessoal também. Fábio, onde é mostrada a informação de contagem de ocupação? Perguntou o Eduardo Oliveira. Através da HDMI, no monitor que é conectado na HDMI do NVR, Eduardo. O Anderson perguntou, quantas câmeras no NVR? Interessante, porque a gente tem aí uma limitação. Para câmeras de contagem simultâneas no NVR, são 4 câmeras. Porém, o NVR aceita até 8 câmeras on-VIF. Tá? Então, eu poderia pensar em ter, um exemplo, 4 câmeras de contagem, tá? E mais 4 câmeras para gravação do sistema de segurança, por exemplo. Tá? O Leandro perguntou, quais os modelos de NVR da Vivotec têm essa solução inclusa? É possível instalar ela em NVRs antigos? Não, Leandro, é somente o ND9312 que tem essa capacidade de mostrar esses dados de contagem.
O Eduardo também perguntou, se temos duas portas, dois ambientes distintos lado a lado, com um vão de 2,5 metros de largura, preciso utilizar duas câmeras, correto? Ou um ou dois NVRs? Não, a gente pode usar duas câmeras distintas, uma em cada local, conectado a um único NVR. Tá? Então, a gente tem que ter a ideia de que esse NVR ele vai contabilizar os dados das câmeras que estiverem conectados nele para mostrar essa informação. Então, se não tiverem outras saídas que não estiverem cobertas por câmeras, então a gente conecta no mesmo NVR. Mais perguntas aí, pessoal? Só mandar no chat aqui. Uma pergunta que o pessoal tinha em um outro webinar que eu fiz, o pessoal acabou me perguntando. Falou assim, então, se eu tiver um vão muito grande, né, e tiver que usar ali, por exemplo, imaginar numa entrada grande de um shopping, 7 câmeras, né, que eu falei que é a limitação de fazer a junção das imagens para cobrir um vão. Eu estourei a capacidade do meu NVR? A resposta é não, porque a gente vai estar considerando como capacidade do NVR a totalidade do vão, porque aquele vão vai estar composta por uma única regra de contagem. Então, eu posso dizer que tendo as câmeras em formato stitching, eu posso ter até 4 regras de contagens distintas. O Anderson perguntou, consigo colocar mais de uma tela? O NVR em si, Anderson, tem uma saída HDMI só. Porém, aí a gente tem diversas soluções no mercado para poder fazer o split dessa HDMI, né? A gente pode pensar num KVM, ou num divisor, ou no multiplicador de HDMIs, algo nesse sentido para poder colocar aí a quantidade de telas por porta necessária, por exemplo. Mas o NVR tem somente uma HDMI, a gente vai ter que buscar uma solução no mercado para poder fazer a divisão dessa HDMI. O Eduardo perguntou, consigo colocar mais de uma contagem de ambiente individual na mesma tela? Não, Eduardo, essa contabilização é feita pelo NVR e ele não mostra as contagens individualmente, ele mostra só do sistema como um todo implantado, levando em consideração que aquele é um ambiente único, né? Somente um ambiente. Mais perguntas aí, pessoal? Bom, acho que colocar também, vou disponibilizar para vocês o meu e-mail aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, a Alca vai disponibilizar essa apresentação para vocês e acredito que também a gravação aqui do webinar, né? Fiquem à disposição para me chamar e tiverem alguma dúvida ou a respeito de algum nível de integração que seja necessário também, a gente auxilia com essa parte, oferecendo as documentações ou até mesmo o suporte para poder fazer essa integração. Não esquecem do voucher da Alca lá, de 10% de desconto aí também, para a implementação desse produto, dessa solução, né? E a gente fica à disposição aí para quaisquer dúvidas que vocês tiverem aí. Silvio, quiser. Beleza. É isso, Fábio. Ficou bem claro para todo mundo ali, acredito que já conseguiu sanar bastante as dúvidas, né? A solução é bastante completa, mas de uma forma geral bastante simples de compreender o funcionamento dela ali. Lembrando, como o Fábio falou, essa câmera não é um lançamento, é um equipamento que a gente já tem estabelecido no mercado, tem alguns projetos implantados,
Tá? A gente tem alguns cases já com esse tipo de solução, mas a questão do layout ali que é um lançamento mesmo, né, com a contagem. E, como o Fábio falou, a gente fica à disposição para qualquer dúvida. Quem tiver interesse, precisar dos valores, pode entrar em contato com a nossa equipe, a gente já pode fornecer também. E aproveito para agradecer novamente o tempo disponibilizado por você para passar alguns minutos aqui conosco. Beleza? Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos. Obrigado, boa tarde a todos aí. Valeu, Obrigado, Fábio. Silvio. Obrigado você também pela ajuda aí. Um abraço, Abraço. cara. Boa tarde. Tchau, tchau.